nós veremos o sistema endócrino. Iniciaremos agora mais uma aula de ciências do 8º ano. Nessa aula, nós conheceremos os hormônios, que são essenciais para a regulação de diversos processos do corpo humano. O sistema endócrino é composto de glândulas endócrinas, que são estruturas formadas por células que produzem materiais utilizados em outras partes do corpo. Endócrino significa que esses materiais são liberados dentro do corpo, por exemplo, no sangue. As glândulas endócrinas, elas secretam ou elas liberam hormônios, que são substâncias produzidas e liberadas em pequenas quantidades no sangue ou em outros fluidos do corpo, exercendo um efeito específico sobre uma ou mais partes do corpo. A produção de hormônios pelas glândulas endócrinas é controlada pelo sistema nervoso e também pelas próprias glândulas. Veremos agora um esquema na localização e as glândulas que secretam alguns tipos de hormônios. Essa tabela ela mostra alguns órgãos, algumas glândulas, tá, que liberam alguns tipos de hormônio, onde elas estão localizadas no organismo masculino e feminino. Algumas glândulas elas são específicas do gênero, tá? Então vamos começar a hipófise. A hipófise é uma glândula que é controlada pelo sistema nervoso. Ela é conhecida como glândula mestra do organismo, pois produz hormônios que ativam o funcionamento de outras glândulas endócrinas. Ela também produz hormônio de crescimento, que controla as mudanças necessárias para que o corpo cresça. É a prolactina, que promove o desenvolvimento das glândulas mamárias e também regula a produção de leite na mulher após a gestação. E também o hormônio antidiurético, que promove a reabsorção de água nos rins. É uma glândula que está tanto na mulher quanto no homem. Outra glândula é a tireoide. A tireoide ela fica na região do pescoço e secreta um hormônio chamado tiroxina, que é o T4, e a triiodotironina, que é a T3, que regulam o metabolismo, o crescimento, o desenvolvimento do organismo, e o hormônio calcitonina, que atua no controle da qualidade do cálcio presente no sangue. As glândulas paratireoides se localizam na parte posterior da glândula tireoide, na parte de trás. E não são visíveis, tá? Nesse esquema aqui. Então, tá mostrando a localização da glândula tireoide, mas as paratireoides não dá para ver. Vamos agora às glândulas suprarrenais. São duas glândulas que produzem vários hormônios, entre eles a adrenalina, geralmente secretada em situações de emergência, quando a gente tem susto, quando a gente está nervoso ou numa situação de perigo. E esse hormônio ele favorece a atividade muscular intensa, aumenta a eliminação de urina, chamada de diurese, e prepara o organismo para situações de perigo. Então, aqui está mostrando que também é uma glândula que faz parte tanto do organismo feminino quanto do masculino. Outra glândula importante é o pâncreas. Ele produz hormônios como insulina e glucagon, responsáveis pelo controle do nível de glicose no sangue. As glândulas específicas do gênero, como no gênero feminino, são os ovários. Os ovários produzem os hormônios estrógeno e progesterona, que são hormônios que atuam no desenvolvimento das características sexuais femininas, como o desenvolvimento das mamas e também o processo de gestação. Já no corpo masculino, os testículos eles produzem um hormônio chamado testosterona, que influi nas características que são específicas do homem, como a barba e a voz grave, a voz mais grossa, tá? Sempre que vamos ao médico, ele nos pede alguns exames, e um dos exames é a medição de alguns hormônios para verificar o funcionamento de alguns órgãos do corpo. Os hormônios são essenciais para o funcionamento dos órgãos do corpo. Então, a gente vai ver aqui nessa imagem o controle da concentração de glicose no sangue. Então, vamos começar pelo item 1, liberação de insulina no sangue. Então, a insulina, níveis baixos de glicose no sangue.
continuando aqui, ó, o pâncreas, vamos fazer todo esse caminho do pâncreas. Então, vamos recomeçar. Nós temos aqui o pâncreas. O pâncreas, ele produz dois hormônios, a insulina e o glucagon, que têm funções antagônicas. Enquanto o glucagon, ele eleva a concentração de glicose no sangue, a insulina reduz a concentração de glicose no sangue. O excesso de açúcar no sangue prejudica a circulação sanguínea e pode causar danos em vários órgãos, como os dos olhos, os rins, dano ao cérebro e também na pele. A falta de açúcar no sangue, que é o contrário, ela reduz a disponibilidade de energia para os tecidos. Quando a concentração de glicose no sangue aumenta, o pâncreas é estimulado a secretar insulina. E a insulina estimula a absorção e a utilização de glicose pelas células do corpo. Assim, o nível de glicose cai. Então, quando é liberada a insulina, os níveis de glicose no sangue caem. Quando a concentração de glicose no sangue fica muito baixa, o pâncreas é estimulado a secretar glucagon. Como consequência da ação desse hormônio, o fígado libera glicose no sangue, aumentando sua concentração. Então, esse ciclo acontece de acordo com o funcionamento do corpo, com a nossa alimentação, com o nosso tipo de vida, se a gente faz exercício, com o nosso peso corporal e etc. Então, o funcionamento desses órgãos, no caso o pâncreas, ele que controla essa questão da quantidade de açúcar no sangue, tá? Liberando, secretando esses hormônios. Então, lembram que quem tem problema de diabetes, um tipo de diabetes, ele precisa tomar insulina, que é para controlar o nível de glicose no sangue, tá? Então, aqui tem duas perguntas. A ação das glândulas suprarrenais soma-se à ação de qual parte do sistema nervoso? Quais são os efeitos produzidos no organismo pelo hormônio adrenalina secretado por essas glândulas? Então, responder essas perguntas de acordo com o tema que nós vimos. Explica o que acontece com a produção de insulina e glicagon após uma refeição. Então, a gente vai voltar para o esquema e vocês vão tentar ver no texto do livro como isso acontece. Vamos ver agora a saúde dos sistemas nervoso e do sistema endócrino. O sistema nervoso, assim como outros sistemas do corpo humano, está sujeito a infecções por bactérias e também por vírus. Algumas dessas infecções provocam doenças como a poliomielite, a hidrofobia, que é a raiva, e podem causar paralisias ou até mesmo a morte. Felizmente, a vacinação de pessoas, no caso da poliomielite, que é a paralisia infantil, ou dos animais transmissores da raiva, como o cão ou o morcego, podem prevenir essas doenças que já causaram dificuldades a milhares de pessoas. Vamos ver agora as doenças degenerativas. São aquelas doenças relacionadas à alteração do funcionamento de células, e tecidos ou de órgãos. Por exemplo, o mal de Parkinson, que é um distúrbio que provoca tremores e afeta também os movimentos, tornando-os instáveis. Então, a pessoa com mal de Parkinson, ela não consegue levar um copo ou uma colher até a boca, tá? Porque o tremor da mão não deixa que ela consiga controlar objetos. E a doença de Alzheimer também, que causa perda de memória. E também perda da fala ou também da percepção. Não há cura para essas doenças, uma cura definitiva, embora existam tratamentos capazes de melhorar a qualidade de vida dos pacientes. A gente vai ver também transtornos mentais, que podem ser citada uma infinidade desses transtornos, como o transtorno obsessivo compulsivo, a depressão, os transtornos psicóticos. E esses distúrbios, eles são decorrentes de muitas causas. Pode ser genética, através do uso de drogas ou através de alguma doença adquirida, ainda não totalmente conhecidas. E o tratamento exige acompanhamento médico e prolongado, tá? Como se pode prevenir esses distúrbios? Algumas atitudes ajudam a prevenir os distúrbios neurológicos, como, por exemplo, manter uma alimentação saudável e equilibrada, praticar regularmente tanto exercícios físicos quanto mentais, como leitura, como jogos que estimulem raciocínio,
e também atividades manuais. Reservar tempo para descanso e lazer, evitando o estresse. E evitar também o consumo de álcool, de cigarro e também de drogas. Outra coisa que pode afetar o nosso sistema é o desequilíbrios endócrinos. O excesso ou a falta de hormônio, ou mesmo a dificuldade dele ser reconhecido pelas células, põe em risco o equilíbrio do organismo, desencadeando o que a gente chama de disfunções hormonais. Entre elas, encontra-se o diabetes, o hipotiroidismo ou hipertiroidismo. Então, o hipotiroidismo trata-se de, a tireoide trabalhar de forma lenta. Já o hipertiroidismo, ela secreta muito hormônio, ela trabalha demais, tá? O hipo é menos, o hiper mais. Uma doença comum, conhecida por nós, é o diabetes. Ela está relacionada à produção ou ação insuficiente da insulina. Como consequência, parte da glicose que circula no sangue não é absorvida pelas células e acumula-se no sangue. Os sintomas mais comuns são sede excessiva, aumento na frequência de urinar, cansaço, uma fadiga e falta de apetite. Existem 2 tipos de diabetes, a diabetes tipo 1 e a tipo 2. A tipo 1 é também chamada de diabetes juvenil, que deve-se à destruição das células produtoras de insulina. Por uma resposta autoimune, o próprio organismo ele começa a trabalhar contra ele mesmo. O organismo entende que as próprias células do corpo são corpos estranhos. Já o diabetes tipo 2 ele tem uma origem genética, está ligado à obesidade e ao sedentarismo. Nesse tipo de diabetes, há uma contínua produção de insulina pelo pâncreas, porém ela não é absorvida pelas células. O diabetes tipo 2 é cerca de 8 a 10 vezes mais comum do que a tipo 1 e pode ser controlado com uma dieta adequada e prática regular de exercícios físicos. Em alguns casos, são necessários medicamentos orais ou a combinação de insulina e outros medicamentos, mas sempre sob orientação médica. E pessoas diabéticas, elas podem ter problemas na visão, dificuldade de cicatrização de feridas e doenças cardiovasculares, entre outras coisas. No hipertiroidismo e no hipotiroidismo, é causado pelo excesso da produção do hormônio, da tireoide, e elas causam alguns sintomas. Por exemplo, insônia, taquicardia, emagrecimento acentuado e olhos arregalados. O tratamento pode incluir ingestão de medicamentos específicos ou ainda de cirurgias, tá? Já o hipotiroidismo ele é causado pela insuficiência na produção dos hormônios tireoidianos. Os principais sintomas são ganho de massa corpórea, embora o apetite permaneça normal, ou até se torne menor que a habitual, e cansaço e sonolência. O tratamento pode incluir a ingestão do hormônio tiroxina. A gente observa aqui alguns jovens jogando basquete, para lembrar que uma prática regular de atividade física e também uma alimentação saudável evitam para que a gente, distúrbios como a diabetes, por exemplo, elas possam se instalar no organismo humano, tá? A partir do que vimos hoje, sistema nervoso, saúde do sistema nervoso e endócrino e sistema endócrino, esses temas do 4 a 6, eles vão ser lidos para responder à atividade do livro. Essa atividade dos temas 4 a 6, elas vão abranger o sistema nervoso, endócrino e a saúde desses 2 sistemas, tá? Então, vocês vão responder como tarefa de casa a questão 1 até a questão 6, tá? Boa atividade para vocês e boa semana!